Colóquio: O que precisamos saber sobre inclusão escolar? Tema 5: Inteligências, iguais ou diferentes? Autor estudado: Jacques Rancière. Onde a necessidade cessa, a inteligência repousa. Bem-vindos. Essa frase, ela foi acho que a mais curtinha de todas, e ela é muito forte, né? Muito forte. Então tá, então a Tereza já participou de manhã, já fez a descrição dela. Vou pedir para você se descrever. Tá. A gente está com um probleminha. Eu não sei se o Jorge está conseguindo ver as intérpretes novamente. Deixa eu ver se elas já conseguiram voltar. Porque evento online é isso, né, gente? É um desafio muito grande mesmo. Ela né? Caiu, a Tatiana me avisou aqui que caiu a internet delas. Vamos ver se elas já conseguiram voltar. Posso prosseguir, então, com a minha audiodescrição? Acredito que, mesmo sem a Libras, tudo bem? Pode. Tá bom. Bom, eu me chamo professor Gustavo Machado Tomasi. Eu tenho um cabelo castanho acinzentado, os olhos negros, bem escuros, uma barba grisalha. Estou vestindo uma camiseta preta e estou com fone de ouvido também. Atrás daqui como cenário eu coloquei um trompete, um planeta Terra redondo e alguns livros aqui que fazem parte das minhas leituras aqui do meu doutorado. Eu vou aproveitar para me apresentar também, né? Eu faço parte do LEPED já há mais de 10 anos e conheço a professora Maria Tereza há quase 20 anos. E eu fiz mestrado no laboratório, estou fazendo agora um doutorado com um estudo sobre as imagens mentais da pessoa cega. Eu venho de um histórico de trabalho de oficinas de cinema de animação, educativas, inclusivas e práticas de ensino da arte também, né, de maneira inclusiva, e agora estou estudando, me aprofundando nessa nova descoberta, né, das construções, da elaboração, da reprodução, da transformação e da antecipação da imagem, né, da pessoa cega. E estamos aqui para discutir esse tema maravilhoso que acho que a professora pode abrir para a gente, se ela quiser, está à disposição. Pois é, né? Voltei de novo, hein? Ei, professor, é esse aí, viu? Vou falar, viu? Tá aí todas. Eu sou fissurada nesse tema de inteligência, né? O meu doutorado foi na teoria do conhecimento e a inteligência das pessoas com deficiência intelectual, porque eu acho um tema maravilhoso. E tendo estudado Piaget e agora o Rancière, mas ainda eu fico encantada com tudo isso que o ser humano, né, tem como potência do ponto de vista intelectual, do entendimento do mundo em que ele vive, das pessoas, de tudo que está ao redor, né? E o Rancière traz essa ideia da igualdade e desigualdade das inteligências. Então, a pergunta é: as inteligências são iguais ou diferentes, né? E a gente escolheu essa frase, onde a necessidade cessa, a inteligência repousa. E sobre ela, eu queria contar uma história, que não é bem uma história de vida, isso sim, de um menino que eu conheci numa escola especial, né? Ele, nessa escola, era tido como incapaz de ser alfabetizado, de conhecer as operações, de fazer as operações, e ele era treinado em habilidades primárias, por meio de condicionamento, né? Mas acontece que fora da escola, quando a necessidade aperta, né, ele vendia pirulito
algodão doce, amendoim, fazia troco, comprava alimentos com o que ele ganhava, ele cuidava da mãe, que era alcoólatra, fazia almoço. E quando ele estava na escola especial, a inteligência dele repousava, porque não tinha necessidade alguma de ser usada. Não era exigido em nada. É um caso que eu acho que explica bem essa frase com a qual a gente iniciou o nosso colóquio. Tem uma charge também que nós selecionamos para esse começo, né, que pode ser mostrada agora, se o Jorge puder colocar para a gente, que é a da charge da orelha do menino olhando no espelho. Não sei se é possível fazer, colocá-la, ou você acha que dá, Meire? Meu microfone estava desligado. Dá sim. A charge do menino da orelha segurando o espelho. Porque eu queria usar essa charge para poder desenvolver também uma experiência que eu tive pensando aqui em cima do que a Maria Tereza falou, desse rapaz que era considerado alguém que... Tá no PowerPoint, né? Tá no PowerPoint. Acho que é o segundo ou primeiro slide. Tá. Gente, vou compartilhar aqui, só para reforçar, a gente está agora sem a janela de Libras, porque as duas intérpretes estão juntas no mesmo lugar e a internet delas caiu. Agora voltou! Então, os intérpretes são a Edivânia, que está na tela, e a Tatiana, que é de cabelinho encaracolado loiro. Então, são as nossas duas intérpretes. Bacana, né? Então, que bom. Eu vou aqui compartilhar a tela. Eu posso abrir aqui também, eu já estou abrindo já. Já tá na tela aqui. Já estou abrindo, se precisar, eu tenho aqui como colocar nossas frases. E o Jorge colocar. Aí, já foi, né? Tira a mulher. Já foi? Tá aqui na tela. Essa segunda, logo abaixo. Tá. Essa foi a frase inicial. Eu só vou repetir a frase inicial, porque aí a Edivânia pode fazer a interpretação em Libras. Isso é ótimo. Tá? Porque ficou sem Libras até agora, né? Você vê, foi providencial, então. Isso. Onde a necessidade cessa, a inteligência repousa. Essa é a frase disparadora aqui da dupla, né? Eu vou agora sair de cena, porque agora que a conversa de vocês, a gente estava esquentando, né? Agora começa mesmo, então eu vou sair de cena e eu fico aqui na projeção, tá, Gustavo? Então você vai pedindo, eu e o Jorge a gente vai projetando aqui. Combinado. Qualquer coisa eu deixei aberto aqui também. Então, olha só. Em cima disso que a professora acabou de falar, dá uma olhada nessa charge, né? Eu vou descrever aqui um menino segurando um espelho redondo, e o reflexo dele nesse espelho é o de um menino que tem uma orelha de burro, uma orelha bem grande, ou seja, ela está exprimindo, né, com essa composição, como ele está se sentindo. Ele está com uma feição triste, né, e com a boca inclinada para baixo, né, nesse desenho, que é um desenho caricato, né, vamos dizer assim. E em cima disso que a professora falou, e já emendando, né, a minha história não é muito diferente desse tipo de segregação, mas ela aconteceu no estágio da minha graduação em pedagogia, quando eu trabalhei com uma classe que era denominada Acelera. Ela era um grupo de alunos que tinham meninos de família de sem teto, repetentes, né, alunos considerados atrasados, pessoas com deficiência, índios, né, pessoas com qualquer tipo de distúrbio intelectual. E nós trabalhamos lá a minha atividade de pesquisa, né, do meu estágio de pedagogia, e todos eles cumpriram as etapas propostas da nossa atividade, fizeram até um filme com a participação de todos. E eu chamo a atenção para uma menina que não participava das outras classes, porque essa turma Acelera, ela nem entrava na escola no mesmo horário que os outros alunos. Ela era completamente excluída do convívio dos outros rapazes. E a menina que fez o roteiro do filme, fez a narração do filme, ela tinha, além do português muito bom, né, uma capacidade de leitura e expressão, ela não fazia parte da escola porque eles consideravam que ela era dislexa, que ela tinha problemas de concentração. Olha só, como a escola vai cometendo, né, vai considerando as capacidades em detrimento de uma instituição
se impõe sobre o saber, não é verdade? Pois é, Nagu. As pessoas, né, elas geralmente concluem que ser um mau aluno, como esses meninos que você se referiu desse projeto Acelera, né, é ser menos inteligente, ter uma inteligência que não acompanha a dos outros colegas. Há alunos, claro, mais bem-sucedidos do que outros na escola, isso não tem dúvida. Mas será que a gente pode afirmar que, como ponto de partida, existe desigualdade de inteligência entre as pessoas e que o esforço da educação é para se chegar à igualdade de inteligências? Ir bem ou mal na escola é um fato, mas atribuir a esse fato a inteligência, aí que está a questão. Um fato não é uma causa. Cabe, então, perguntar: a desigualdade das inteligências explica a diferença entre duas pessoas para resolver uma mesma situação? Para aprender um dado conteúdo escolar, por exemplo? Para sair-se bem ou mal numa prova? Boas perguntas. Tem gente até que acredita que uma pessoa tem mais inteligência quanto mais pesado for o seu cérebro. Isso é verdade. Com Einstein fizeram isso. Depois que ele morreu, pesaram o cérebro dele. Agora, os que têm inteligência superior, os cérebros mais pesados, esses, então, comandariam aqueles que têm uma inteligência inferior. Como o homem comanda os animais. O que você acha disso? Não, é verdade. Nossa, é muito esclarecedor tudo isso, esse ponto de vista, e eu acredito que geralmente nós achamos que nós conhecemos a inteligência, né, por resultados, por efeitos, não é verdade? Mas assim, nós temos que crer, assim, acreditar, né, Francisco, para nós é muito claro, né, assim, que a inteligência é uma coisa imaterial e que ela não pode ser isolada como um resultado específico. Né? Apesar de que existam testes de inteligência, né, que nós sabemos que tem muito teste, e que eles são aplicados para justamente dar respaldo a essa forma de identificar o tipo de inteligência, identificar quem é mais esperto, quem não é, quem é capaz, quem não é. E eu acredito que é muito difícil para as pessoas entenderem que, no começo, todos nós somos uma inteligência igual, né? Como possibilidade de aprendizados. E não o contrário. Né? E aí, o que a gente está discutindo aqui é que a educação ela desconsidera essa inteligência nata, né? E considera essa nossa originalidade, digamos assim, como uma coisa desigual, como algo que tem que caminhar para um nivelamento, como para uma igualdade de inteligências. E essa é uma pergunta que eu coloco aqui também, que eu já vou até responder na sequência, que se essa igualdade pretendida pela escola ao fim desse percurso do aluno é o mesmo que devemos perpetuar, né? Essa que tem que ser a nossa intenção dentro da escola. Porque o que eu tenho vivido, assim, de experiência, é que tanto as crianças como os adultos, eles atuam de uma maneira inteligente. Nas oficinas que eu trabalho, a expressão é livre, e eu busco justamente isso, um próprio caminho de expressão, né? E aí, é claro que assim, você encontra nesse caminho pessoas que têm uma desenvoltura melhor, outras que não, mas eu entendo que, como mesmo o nosso querido Rancière nos refere, né, que a igualdade de inteligência nos resume a todos chegarem ao mesmo resultado. Ele defende que é aquela que parte da mesma possibilidade de inteligência de cada um. Né? E é isso que nós vamos discutindo, né? O que você acha, né? Então, eu acho que, para deixar ainda mais claro, a igualdade das inteligências não vem depois como um resultado que se pretende atingir, por exemplo, na escola, né? Ela sempre deve ser colocada antes, como o Rancière se refere. A igualdade de inteligência
ela é o laço comum dos seres humanos. Todos somos inteligentes pelo fato, inclusive, de sermos humanos, porque é uma característica definitória do ser humano, né? O sistema cognitivo, e aí entra o Piaget, é um sistema aberto que está sempre estabelecendo trocas com o meio. Esse sistema, que é um sistema orgânico, nos confere a tão importante e propalada emancipação intelectual. Desde o bebê, nós somos emancipados intelectualmente. No caso do bebê, a nossa inteligência é apenas prática. Por exemplo, se o bebê quer um brinquedo que está longe das mãozinhas dele, ele se empenha em trazê-lo para perto e usa o seu corpo para esse fim. Quando ele faz isso, ele demonstra, né, emancipação intelectual. E quanta gente vai e põe o brinquedo perto da criança, deixando, né, de aproveitar um momento como esse, que é importantíssimo, um desafio como esse, um problema para o bebê como esse, para que ele exercite a sua inteligência, ponha em ação a sua inteligência, né? Mas, olha, Gu, vamos chegar de teoria, vamos falar sobre tudo isso, e o que tudo isso tem a ver com educação escolar. Educação escolar, que eu digo, da educação infantil até a pós-graduação. O que inteligência tem a ver com educação escolar? Mas, assim, direto ao ponto, eu acredito que, infelizmente, a escola parte do princípio da desigualdade. Eu acho que esse que seria o... Das inteligências? Desigualdade das inteligências dos alunos, e ela, não só isso, ela propõe igualá-los, como eu estava falando anteriormente, ou seja, esse, acho que esse é o maior problema. Nós, inclusive, temos uma charge para nos apoiar aqui nesse nosso raciocínio, que é a figura 3, Meire, do funil, não sei se você está na nossa timeline aqui, é essa imagem que seria, será que ela está no jeito? Deixa eu ver, acho que eu não consigo colocar. Será que ela escutou? Eu não sei, então, mas eu acredito que eu consigo compartilhar aqui, quer ver? Ó? Compartilhar a tela, será que é isso? Ah, isso. Foi? Tá aí? Não. Agora tá vai. Vamos ver se chegou. Ainda não. Agora. Vamos ver. Agora, apareceu? Apareceu. Isso aí. É disso que nós estamos falando. O aluno que chega na escola, ele tem o próprio saber, mas olha como ele é tratado. Olha o que a escola faz, não é? Tudo isso para igualar a inteligência? E sai pelas orelhas, hein? Sai pelas orelhas. Deixa eu descrever aqui rapidinho. Essa charge é um desenho de um aluno com as mãos para trás, com uma cara incrédula, triste também, e tem dentro, conectado à cabeça dele, um funil bem grande e uma espécie de indicação de que estão entrando informações do currículo nesse funil. Uma grande quantidade de informação que está se transformando em letrinhas que saem pelas orelhas. Esta que é a descrição dessa charge aqui que nós estamos mostrando. Podemos continuar. Então, pensando aí nesse desperdício de conhecimento para igualar a inteligência, né? Infelizmente, os sistemas de ensino têm essa meta, né? Seja ao final de cada ano letivo ou etapa de ensino, o negócio é enfiar o currículo pela cabeça para reduzir a desigualdade entre as inteligências dos alunos e, mais do que isso, comprovar que isso é possível. Sim. Sabe, eu acho que isso faz... Pensar que a questão da desigualdade das inteligências,
né, ela tem uma relação de classes sociais, ela também é uma questão sociopolítica. Né? Sim, eu acho que para reduzir essa desigualdade social, né, a escola ela racionaliza a forma de ensinar e aprender, né, também dos alunos, né, e faz isso para classes sociais diferentes, né, criando um tipo de formação para cada tipo de classe social. Né, e nós sabemos que esses sistemas escolares eles precisam também perpetuar os seus herdeiros, né, as pessoas que vão comandar o país, que vão comandar as indústrias. E aquele aluno que pertence ao ensino das massas, né, dentre esses alunos, apenas uma minoria consegue se destacar, né, e igualar essa pretensa inteligência, né, de elite, né, mas ele faz isso por meio da sua avaliação pelas avaliações, né, que é uma forma que faz com que essa inserção aconteça de uma maneira muito a conta-gotas, né, uma pequena exceção consegue chegar a assumir um cargo de importância dentro do contexto social. E eu também, assim, reafirmo que nós, professores, assim, atuando como reprodutores, apenas reprodutores de conhecimento, né, nós colaboramos para que essas injustiças continuem, né, se perpetuem. Né. Quer dizer, a escola considera a desigualdade da inteligência como uma questão político-social, mas, por outro lado, toda a sua maneira de atuar, ela reforça a desigualdade. Se essa desigualdade existe, e a escola trabalha em cima da existência da desigualdade, visando uma igualdade, ao trabalhar sobre essa desigualdade, na maior parte das vezes, ela está reforçando essa desigualdade e imputando às crianças que não conseguem ir bem na escola, de alcançar um comportamento cognitivo mais avançado, como resultado, né, imputando elas como da vida que elas levam, dos ambientes socioculturais em que elas vivem. Isso é terrível, né? Mas é uma ideia muito persistente. Inteligência é um assunto muito, muito delicado. E é uma coisa que desperta a curiosidade, né? O plano da escola é considerar, já nos anos iniciais da educação escolar, essa desigualdade para alcançar, né, a igualdade, mas possível apenas para alguns. Então, a pedagogia da transmissão de conhecimentos e as do saber adaptado para as classes X, Y, para pessoas X, Y, é o que a escola tem lançado mão. Essa pedagogia é a pedagogia de que a escola tem lançado mão para igualar as inteligências. A escola ela faz reforço de aprendizagem, adapta currículo, facilita atividades para certos alunos, aqueles, né, que são os de inteligência inferior, e com aqueles que já têm um laudo de deficiência intelectual, então essas soluções vão ao extremo, são ainda mais específicas. E eu vi professores, gestores que abertamente dirigem esses alunos, anunciando que eles têm uma incapacidade intelectual tal que é impossível eles reagirem e que eles têm que ir para uma escola à parte, uma escola especial. E é muito frequente também a indicação de apoio especializado, aquele professor, aquele estagiário que fica ao lado de determinados alunos, com atividades que a professora destina só para eles, controlando ali aquele aluno no trabalho que ele está realizando, para que essa inteligência possa se exercitar, né? Sim. É frequente também os professores lamentarem que não são especializados em casos em que a inteligência que é exigida é inferior em alguns alunos, e que
em função disso, esses meninos só estão perdendo tempo na turma e mais atrapalhando, como o nosso ministro bem disse abertamente sobre o que as crianças da educação especial, né, elas ocasionam nas turmas. A razão pela qual ele acredita que elas não devam estar presentes nas salas de aula, né? Exatamente. E isso é o que, além dessa visão, né, que existe, eu tenho visto e ouvido, né, nesses anos de experiência, né, que quando eu chego nas escolas, a primeira coisa que os professores fazem é apontar os alunos mais inteligentes, os alunos que não acompanham, os alunos que são mais rebeldes, já faz um mapa da inteligência da sala. E, inclusive, quando é com eles, também se ausentam. Os professores com eles mesmo? Professores, eles não... É muito comum que eles se retraiam quando eles têm que fazer alguma atividade que não tem a ver com aquela que elas estão habituadas. É uma relação que parece que está muito presa numa rotina, digamos assim. Porque, assim, nas oficinas de formação de professores que eu já realizei, por exemplo, a primeira coisa que eles já fazem quando entram na sala é avisarem que eles não conseguem fazer. Que eles não sabem desenhar? Não, professor, eles já partem de uma pretensa desigualdade de inteligência. Eles mesmo acreditam que têm a própria inteligência para fazer aquilo ali, porque talvez eles não tenham nunca exercitado ela da maneira como deveria, né? Talvez. E eles também se protegem, se comportam até como os alunos, às vezes. Se reúnem em grupos, fazem piadas. Tem muita gente que tem esse negócio de dizer, eu não sei desenhar, eu não sei fazer, não é? Isso, por quê? Porque eles estão acostumados sempre com essa questão da avaliação. Sempre que alguém vai dizer para eles se aquilo ali serve ou não. Como eles mesmos fazem. Tem capacidade, né? Ou seja, eles nem... A ideia de trabalhar uma prática de expressão artística livre de qualquer critério de avaliação é uma coisa assim que às vezes até falta o ar de algum deles, assim, sabe? Porque eles nunca experimentaram fazer uma coisa desse tipo. Mas e no final eles conseguem? Mas eu, assim, entendendo que, claro, sim, depois que eles começam a participar com experiência, com a vivência, sem essa cobrança, com a descoberta pessoal, com uma sabe o que eu acho que é mais importante? A possibilidade de você pegar um conhecimento e gerar algo com isso. Que eu acho que isso que é uma dos maiores benefícios que você tem quando você proporciona essa nossa proposta do Rancière, do ensino que esse livro nos traz, né, dessa discussão. O Rancière, num livro que eu indico para todos vocês, que se chama O Mestre Ignorante, 5 lições sobre emancipação intelectual, um livro muito interessante para virar a gente de cabeça para baixo em relação a muitos conceitos presentes na escola, né? Ele se refere ao mito da pedagogia. Esse mito seria o quê? É o mito da explicação do professor. Só o professor sabe ensinar. As crianças aprendem isso, né? Quando o pai, às vezes, vai dar um palpite, não, faça desse jeito. Não, só meu professor que sabe. Ele ensinou desse jeito, tem que ser assim, né? Eu gosto muito desse autor, porque ele entra também nas questões de instrução pública, das escolas públicas, já daquele tempo, do século XIX, de Joseph Jacotot, um educador que tinha essas ideias que revolucionaram, né, a educação naquela época e que revolucionam até hoje, né, e que trabalhou na Bélgica, na Europa toda, e foi conhecido até aqui no Brasil, né? O Jacotot, ele criou o ensino universal e era adepto da igualdade das inteligências também, e, claro, da emancipação intelectual. E, para ele, o embrutecimento intelectual seria a subordinação do aluno ao saber do professor, que eu já até conversei com vocês na primeira exposição que eu fiz sobre a escola hospitaleira.
o embrutecimento intelectual, como a subordinação do aluno ao saber do professor. Só o professor tem a verdade. E mais do que isso, o método ideal para ensiná-la. Parece que a educação não mudou nada desde então, né? Eu acho que eu fiz a minha parte, porque eu nunca consegui dar essa disciplina, metodologia de ensino. Eu acho isso uma coisa absurda, como também a didática para o ensino da matemática, para o ensino... Gente, como é que eu posso interferir com um método de maneira que eu faça que a inteligência de uma pessoa funcione? A inteligência só funciona quando há uma necessidade, senão ela repousa. Então, não há método, não há nada de fora, motivação, todas essas coisas que os professores usam muito, que possa influir no funcionamento da inteligência. Então, parece que a educação mesmo não mudou nada, porque a gente está cansada de ver vendendo na internet método para ensinar criança com síndrome de Down, por exemplo, a se alfabetizar, método para ensinar pessoas com autismo. Gente, primeiro que não existe essa pessoa com síndrome de Down. Cada pessoa é uma pessoa, todo mundo já viu isso. E um método, algo criado de fora, pode interferir se o outro, que é aquele que a gente quer que aprenda, etc., não tiver sido afetado por essa ideia, por esse conhecimento. É muito difícil. Muito difícil. A não ser que ele seja treinado. Eu acredito que para mudar isso, a estrada ainda é muito longa, né? E nós agimos assim dentro desse... Nós, como professores, muitas vezes, sem consciência, porque é uma coisa que somos humanos e cometemos erros, né? Nós agimos como que o Rachel chama de professores explicadores, né? Que a base é a reprodução do conhecimento, que posteriormente será cobrado como uma avaliação, uma prova, ou seja, você tem que comprovar aquilo que você foi ensinado, né? E nós sabemos, neurologicamente falando, que quem tira nota boa não é necessariamente quem aprendeu aquele conteúdo. Muitas vezes ele está adestrado... Tem mais inteligência, né? E que tem mais inteligência e mais capacidade, né? E isso é como se fosse... eles fingem que não existe, parece, porque é um problema grave dos sistemas de ensino, que eu vejo, né? Uma questão importante que nós vamos reproduzindo cada vez mais, e não sei se nós chegaremos nesse ponto de falar dos professores mais para frente um pouco, mas a formação também tem uma importância muito grande nisso tudo, né? É mais ou menos aquela charge que nós selecionamos, que a professora, né, ela tira um coelho. Será que a Meire está aí vendo? Da cartola? Compartilhar, vamos ver. Ela faz a mágica. Quero compartilhar. Muitas mágicas, né, são esses métodos, né? Claro. Aqui. O próprio Coelho diz que a educação não tem milagres, mas ela acredita que tem. Educação sem milagres. Isso, fazendo uma audiodescrição rapidamente, é um desenho de uma professora, né, vestida de mágica, com um fraque, né, que parece ser um fraque de mágico, tirando um coelho da cartola. Com uma mão ela segura a cartola, com outra ela puxa o coelho pelas orelhas, e o coelho está segurando uma plaquinha escrita Educação Sem Milagres, né? E ela parece ser bem sucedida, com óculos, o cabelo enrolado, bem arrumado, direitinho, e ela está ali puxando o coelho, né? Só que o coelho diz a verdade, né? Não há milagres. Não tem milagre, não tem. Eu gosto muito desse cartunista. É bom a gente dizer de onde vem os nossos. Ele se chama Cláudios. Tá. Nem sei se ele vive ainda, mas ele sempre foi um cartunista que se dedicou muito a desenhar e caricaturizar as pessoas que trabalham na escola, em outros ramos. Ele pegava no ar a ideia, né? Bom,
Mais ainda, o que eu acho que a gente precisaria dizer sobre inteligência, e que é muito difícil das pessoas entenderem, é que a maioria dos alunos aprende que a explicação de um conteúdo disciplinar pelo professor é a única verdadeira e mais completa. A maioria. Quando o professor explica, esse conteúdo é aquele que diz tudo. E os alunos se subordinam com muita facilidade à inteligência do professor para entender as matérias. E nisso, como eu já disse, cria-se a hierarquia do conhecimento. Um que está lá em cima, que sabe tudo, e Sim. o outro que está lá embaixo. E, mais do que isso, a desigualdade das inteligências. Isso acontece porque tanto os professores como os alunos entendem que a inteligência de quem ensina tem que ser maior do que a inteligência dos alunos. Inteligência é uma coisa. Ter muitos conhecimentos, quantidades de conhecimentos, é outra. É outra coisa. Por isso é que a maioria dos alunos se sente incapaz de aprender, a não ser por meio da explicação do professor. Então, eles aprendem a imitar o professor, a reproduzir os conhecimentos que o professor traz, a decorar o que é transmitido nas aulas, sem ter entendido. O importante é botar o conhecimento dentro da cabeça, porque é assim que eles entendem que a coisa funciona. E passam a entender assim, porque é assim, inclusive, que todo mundo age em relação ao conhecimento. Um sabe mais, explica para quem sabe menos, e com isso a inteligência repousa, porque a necessidade de pensar cessa. Sem necessidade, sem problema para resolver, a inteligência repousa. Descansa. Então, nada mais satisfaz o aluno do que agradar o professor com uma resposta que reafirma algo que o professor lhe explicou. Os alunos têm uma satisfação imensa de responder ao que o professor transmite. E quanto mais for próximo, ou mesmo a mesma coisa que o professor disse sobre um assunto, mais ele se sente feliz de mostrar para o professor que ele consegue reproduzir. Isso é muito triste, mas é o que a gente tem na escola desde o meu tempo. E ainda a gente é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas aí também eu estava aqui pensando que o Rancière nos acrescenta uma outra grande reflexão para a gente quando ele fala, quando ele explica para a gente a respeito do mito pedagógico, né? E esse princípio do embrutecimento que você colocou, né? E que ele decorre dessa transmissão direta, né? Essa transmissão direta do conhecimento que tem que ser do professor para os alunos, né? E ele tem que, o professor tem por ele que o aluno tem que reproduzir aquilo como uma verdade, né? Como um saber correto, que embrutece aquela inteligência que nós vamos falando, não é? Quer dizer que quando a gente explica e não dá espaço para a criança pensar sobre o problema que a gente está explicando ou a situação que a gente está explicando, ao invés da gente favorecer com a explicação, a gente está embrutecendo aquele sujeito. E a gente está impedindo que funcione um sistema altamente aberto, pronto para dar respostas inteligentes. Pode seguir, Maria Tereza. E tem mais, né? Quando o professor se sente capaz de adaptar conhecimentos às capacidades intelectuais de certos alunos, aí então ele se sente como tendo a bola toda, né? A gente vê em toda parte, eu tenho feito lives em
tudo quanto é rede de ensino e adaptação das atividades do currículo para algumas crianças é tida como essencial e a única saída para que elas possam estar presentes numa sala de aula comum, tendo alguma deficiência, por exemplo, sendo público-alvo da educação especial. E essa capacidade do professor de adaptar currículos, eu acho que, se a gente pensasse bem, né, o que isso significa, ninguém, né, teria coragem de apresentar uma atividade adaptada num planejamento e muito mais para uma criança que, segundo o professor, tem uma inteligência inferior, desigual à da maioria da turma e não consegue resolver os mesmos problemas ou na mesma... com as mesmas possibilidades dos demais, né? Não. A gente não tem essa bola toda, e é tão simples. Tem uma charge interessante aqui para colocar na nossa timeline aqui, Maria Tereza. Então mostra, porque eu quero falar muito sobre isso. Nossa, ela está adaptando para cada cabeça. Ela aí traz tudo isso, né? As explicações sobre o crescimento intelectual, né? E aqui me faz pensar também que para adaptação. Contribuir com isso, e a adaptação, uma adaptação da inteligência total para a escola, não é que nós vemos dessa charge, só para explicar, é uma professora, os alunos estão sentados com a mesma roupa, mas com cores diferentes, todos de óculos fundo de garrafa, um óculos bem grosso, e cada um com um cabelo diferente, e os balãozinhos que estão em cima das suas cabeças, no gibi, representam os pensamentos, né? E em cima tem uma professora passando mais alta, em cima com uma tesoura, e transformando esses pensamentos em quadrados, que eram redondo, passou a ser quadrado, formatado, só para descrever rapidamente aqui. Eu estava pensando, né, que essas explicações todas, né, esse embrutecimento intelectual, ele também tem um ponto alto de consolidação, de confirmação, nessas provas de longa escala, de grande escala, né? Essas provas como o Enem, como essas provas internacionais, né? Elas têm um conhecimento que uma igualdade, ela promove essa cultura da igualdade das inteligências, né? E propõe que todas as pessoas em todo lugar do Brasil e do mundo conhecem as coisas do mesmo jeito, né? E nós sabemos que isso não é verdade. E essa charge também tem a ver com adaptação. Sim. De atividades, de currículo, etc. Por quê? Porque a professora vai adaptando para cada aluno, né, o conhecimento a ser ensinado. Sim. Dois têm o mesmo tipo de atividade que eles são capazes de fazer, mas uma tem um outro tipo que é destinado a ela e um outro ela está recortando a atividade para que ele seja capaz, com a inteligência dele, de avançar e resolver as questões. Bom, isso é muito sério, porque se a gente não consegue que uma outra pessoa adapte o sapato apertado que a gente comprou... Somos nós que temos que adaptar o próprio sapato, que dirá adaptar uma atividade. Sim. Que tem a ver com inteligência. Que de um ser exclusivo, um ser, né, unívoco. Que não pode ser medida, que é alguma coisa que se manifesta através dessa potência existente nos seres humanos para resolver problemas. Imagine em relação à inteligência, como é que nós podemos adaptar, sendo professores, a atividade que um aluno é capaz de resolver. São coisas que, às vezes, ficam passando assim, sabe? Ficam tão... se reproduzindo tanto, que as pessoas vão achando que é certo, é normal, é correto você
adaptar, porque esse é o único jeito dos meninos não serem excluídos, não serem vistos na sala como incapazes. Mas é preciso saber o que a gente está fazendo, não repetir o que outro faz. Mas essa cultura da repetição, da imitação, é muito da escola, né? E a questão do embrutecimento, como você falou, e a avaliação, né, é uma coisa que também concorre para que as pessoas usem menos a inteligência e mais a capacidade de decorar, de seguir instruções, de reproduzir algo que o professor transmitiu. Mas, veja, a inteligência, ela tem como fim a reinvenção, a descoberta do conhecimento, a descoberta da solução de um problema. E essa capacidade é individual, é intransferível, não pode ser medida, não pode ser avaliada de fora por prova, teste, nem por perguntas, principalmente aquelas que têm já uma resposta tida como correta. Verdade. Então, como trabalhar no sentido de dar aos alunos a possibilidade, não é, de rever o que aprenderam, de tomar consciência daquilo que conhecem, mais do que conheciam depois de uma semana, de um trabalho que a professora e os demais colegas fizeram na sala de aula sobre um conteúdo qualquer, né? Aí eu acho que entraria uma prática que é muito pouco usada nas escolas, seja de nível básico como de nível superior, que são as autoavaliações. Fazer com que os alunos eles autoavaliem as respostas que eles dão, escutar os alunos em relação ao que eles descobriram, pensando, querendo resolver, fazendo agir a inteligência sobre um problema qualquer, um assunto qualquer. Um assunto curricular, claro, nós estamos falando de escola, de currículo, mas é do jeito de trabalhar com a coisa, né? A escuta do professor é muito importante nesse sentido de perceber, pela própria palavra do aluno, quanto ele conseguiu avançar, como a inteligência dele, em função de uma necessidade, ela trabalhou, ela agiu, né? Nas provas isso não é possível, né? Nas provas é possível a gente medir o embrutecimento intelectual e não o desenvolvimento intelectual, né? Não, com certeza, Maria Tereza. E você sabe que existem algumas nuances desse embrutecimento que nós estamos falando, né, dessa desconsideração da autoavaliação, né, que a escola impõe no aluno, né, sobre o aprendizado do aluno, né. E muitas vezes o professor, ele é bem intencionado, Maria Tereza, ele é uma pessoa culta, ele se acha esclarecido, ele tem uma intenção, e muitas vezes eles são especializados em métodos de ensinar. Eles são especializados em demonstrar, eles conseguem seduzir o aluno com a sua forma, com o seu desempenho, né? Mas sempre eles consolidam a sua autoridade e o seu saber, né? Como autoridade, como um bom explicador. Mas tudo sempre dentro, rigorosamente, dos conteúdos. A coisa sempre trabalha, o professor ele tem agido dessa maneira, né? Como um bom explicador, trazendo uma forma atrativa de explicar essas matérias, né? Mas nós sabemos que, no fundo, né, fazer compreender, nesse contexto do Rancière, é embrutecer, sempre embrutecer. Agora, é difícil fazer as pessoas compreenderem tudo isso, né? E, ao agir assim, estão rebaixando o outro, né? Sim. Estão trabalhando dentro de uma perspectiva de verticalização de ensino, né? A inteligência, né, que faz alguém aprender um conteúdo matemático, por exemplo,
é a mesma que faz esse alguém, e que fez esse alguém, né, aprender a língua materna. Sim, lógico, raciocínio lógico, progressivo. Então, envolve observar, repetir. A inteligência faz isso. Tatear, associar, buscar um sentido anterior que ele deu a algum assunto, alguma coisa envolvida naquele problema. Enfim, é uma busca de cada um, uma busca que cada um de nós faz para aprender a partir do que a gente já conhece, mesmo que seja um pequeno fragmento de conhecimento, porque nenhum conhecimento novo acontece por geração espontânea, sempre tem a ver com algo que se conhece antes. E aprender sem um mestre explicador é o que faz a criança, quando ela descobre o mundo, faz uso da sua capacidade de inteligência, e como acontece quando a criança, assim, naturalmente, está explorando o mundo, né? O Rancière lembra que não existe um único homem que não tenha aprendido alguma coisa por si mesmo, sem um explicador, sem que sua inteligência se subordine à outra. É como aquela criança que procura abrir o cofrinho, não quer que ninguém veja que ela vai tirar a moedinha, que quer segurar direito a canequinha de leite, para que não caia. É dela a estratégia, não é do adulto. Embora até as mães façam com que as crianças percam esses momentos, né? Então, o que é inteligência, eu acho que ajudaria muito os professores a perceberem também que inteligência, esse poder que nós temos, é algo que precisa ser exercitado, mas que, para se exercitar a inteligência, a gente não pode explicar, mas a gente pode trabalhar junto com a criança, no sentido de que ela busque suas estratégias e possa explicar como é que ela está resolvendo uma dada situação, né? Muito bom, Maria Tereza. Agora eu quero saber se nós temos mais um tempinho, como é que estamos aqui? Eu entrei porque eu não consigo me comunicar com vocês no bastidores, então eu entrei... Mas está no fim. É interessante esse finalzinho. Eu vi que tem alguns slides ainda, então eu já estou com eles aqui engatilhados, né? E aí, para vocês já amarrarem para a gente Você quer partir para algum slide específico, Maria Tereza, para nós fecharmos? Tem três, se vocês quiserem ler os três, né, e amarrar, beleza. Mas só para a gente encaminhar para o fim. Se você quiser colocar na ordem, esse daqui fala muito da vontade, que eu ia falar rapidinho aqui para o pessoal no que diz respeito a essa desconsideração dessa emancipação intelectual que nos nata desde criança, né? E aí o Rancière nos explica que a vontade, quando ela é posta em ação, ela é perturbada, ela que nos faz resolver, entender, compreender, alcançar as metas necessárias. Por esse motivo que é o motivo interessante da inteligência, que se aprende por si só, né? Piaget sempre, né, mais uma referência nossa aqui, explica que a aquisição do conhecimento é uma atividade intelectual que tem como motor a vontade. Olha que coisa bacana, né? Isso aí é uma coisa que está muito bem esclarecida e é fácil perceber, né, que a escola acaba nivelando essas potências. E tirando a oportunidade da criança exercitar a inteligência, né? Isso, de pôr em ação aquilo que é dela, né? Pode pular para outra, vamos lá. Antes eu queria falar uma coisa. Pode falar, Maria Tereza. Já a gente está falando em emancipação intelectual, a emancipação intelectual é a comprovação da igualdade da inteligência entre os homens. Sim. Porque ela tem a ver com poder de associar, dissociar, de tentar, de uma outra forma, resolver uma questão, sempre sem um explicador. A criança é capaz de aprender, e isso acontece por causa da criança, do homem, dos seres humanos
serem seres inteligentes, serem seres que têm um sistema, o sistema cognitivo altamente capaz, né, pelo qual ela pode se servir para encontrar no mundo soluções, recriações que são próprias, né? E não fique presa da inteligência do outro, né? Da avaliação do outro. Não, e normalmente eles têm que aprender, o que o aluno quer aprender não coincide com o que o professor quer ensinar, né? E na maioria das vezes ele tem que aprender o que não interessa para ele, né? É uma coisa que essa parte é muito importante, né? E nós somos forçados o tempo todo. O tempo todo forçado a isso, né? Eu acho que essa parte é que a gente acredita que a criança que está numa determinada idade está na hora de aprender aquilo. Quando eu vejo alfabetização até os 7 anos, eu fico absolutamente pasma, porque essas pessoas, todos têm inteligência. Mas Sim. Como que vamos querer que até os 7 anos todas as crianças considerem o letramento e a alfabetização absolutamente importantes e uma necessidade para que elas possam viver? Né? A mesma inteligência está em ação em todos os atos do espírito humano. Mas está mesmo? A mesma inteligência. Não existe a inteligência social, inteligência musical, inteligência, sei lá, matemática. Existe Sim. inteligência. O resto... Não, em cima de que você estava falando das adaptações e esses métodos de ensino de matemática para pessoas com deficiência intelectual, esses métodos de alfabetização, né? Uma coisa é você desenvolver um recurso de acessibilidade de acesso ao conhecimento, em que a pessoa vá transitar no próprio caminho para essa descoberta. Outra coisa é você supor que ela aprende determinado conteúdo, que ela consegue aprender certas coisas, que ela precisa de um conteúdo adaptado à capacidade dela. Aí nós estamos estragando tudo, não é? Mas aí você veja como, principalmente, quem entende ainda mal a educação especial, entende na educação especial lá de 94 ou antes, né? Como que os professores, a escola, os pais, eles não avançaram nesse sentido, né? A própria formação dos professores não avançou nesse sentido, né? E como o meio escolar provoca pouco a inteligência da criança por causa do mestre transmissor, Sim. por causa Sim. do mito da pedagogia, as crianças, quanto mais livres, mais elas são crianças que, de forma emancipada, seja na escola ou em qualquer parte, elas conseguem, não é? Mostrar o que são. Eu queria terminar, já que está, se você permite, Gustavo, tem mais alguma coisa que você gostaria de incluir? Eu só gostaria de confirmar essa questão da perturbação do meio que a escola proporciona diante desse ataque, né, que nós estamos sofrendo, né, do país e tudo mais, do ensino inclusivo. Então, eu só queria reforçar a importância da perturbação do meio para que a inteligência funcione, participe, cresça, não é? Exatamente. Então, a gente tem que explorar os poderes da inteligência. De todo mundo, inclusive da nossa. Gostei disso. Medir essa capacidade não conta nada a favor dos que aprendem, mas podem, esses que medem, né, atribuir às pessoas identificações que não correspondem a esse poder, que é a inteligência, né? Que é um poder regulado pelas nossas necessidades, pela nossa vontade, pelo Sim. nosso querer saber. Daí, muitas pessoas, né, elas próprias subscreverem o seu veredito de exclusão. Isso é uma coisa seríssima, porque a gente percebe muitas crianças com deficiência e elas se apoiam, elas se excluem, já são consideradas. Elas são sempre vistas e sempre se diz delas
que elas não são capazes. Não são inteligentes. Não acompanham. Eu acho que é muito interessante estudar a inteligência, é ou não é? Eu acho interessante, eu acho que nós trouxemos uma perspectiva da inteligência que talvez as pessoas não tivessem pensado antes, porque quando se fala em inteligência, pensa em performance, pensa em, né, em grandes quantidades, em capacidades e coisas assim. E nós trouxemos a nossa visão do que é uma inteligência verdadeiramente, né? Sem essas qualificações. Exatamente, que a gente aprendeu com Rancière, com Piaget, que eu acho que são autores que todo mundo deve ter na cabeceira, os professores, para entender esse poder que é dos nossos alunos e que nós não podemos desconsiderar, não é mesmo? Isso, mas só uma coisa, vale a pena tentar. Não é é difícil mudar de uma vez para sim, de uma hora para outra, mas se é possível, ou por uma atitude ou outra, iniciar um processo. Então, acho que essa aqui é a nossa intenção para esse recado. Os professores, né? De reconhecimento. Nossos colegas, nossos colegas. Sabe, uma coisinha, começa com um aluno, não precisa, porque aos poucos é um processo que é irreversível, né? Com certeza. Exatamente. Bom, acho que esse era o nosso recado. Maravilhoso. Eu tô aqui, eu tô organizando, a gente fica aqui nos bastidores correndo para lá e para cá, mas ao mesmo tempo é sempre muito bom ouvir, né? Essa frase final aqui que encerrou a fala de vocês, né? Os excluídos do mundo da inteligência subscrevem eles próprios o veredito de sua exclusão. Ela é muito forte, né? Sim. Com ela a gente acho que encerra muito bem esse recado que é muito potente sobre a inteligência e as inúmeras interpretações que provocam discriminação no ambiente educacional, porque conforme você entende a inteligência, essa compreensão vai ser utilizada para excluir ou para incluir. Isso, né? O caminho vai para outro lugar. E o que a Maria Sandra falou, a gente vai estudando e aprendendo e também pensando e modificando nas nossas práticas na medida do nosso campo de atuação. Você não precisa aprender as coisas e querer mudar o mundo. Claro, não. Querendo mudar o mundo, mas mudar o mundo que acontece ali na sala. Exato, né? Então, eu acho essa medida aqui, ó. O colóquio, eu acho que ele dá muitos elementos para a gente sair desse lugar de que inclusão é utopia, né? Professora Maria Tereza, professor Gustavo, eu só tenho a agradecer, foi maravilhoso, pena que o tempo é curto. Muito obrigada mesmo. Tem mais coisa para falar de inteligência, a gente gosta muito. No próximo, Com certeza. no próximo. A gente vai organizando.